O apóstolo João escreveu o seu evangelho para que nós crêssemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, pudéssemos ter vida nele. As 7 expressões eu sou, ou do grego egoimi, que nós encontramos de Jesus no 4º evangelho, é um poderoso testemunho da sua divindade e do seu papel central na vida do cristão. E o tema da lição de hoje vai tratar justamente de uma das vezes que Jesus utilizou a expressão eu sou, afirmando ser o bom pastor, afirmando ser a porta das ovelhas, diferenciando-se daqueles líderes religiosos, mercenários, ladrões e salteadores. Eu convido a você que continue conosco no vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre o nosso bom pastor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis e nós estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Firmado na Palavra, onde nós estaremos estudando hoje a lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Tema que está baseado naquela famosa passagem do capítulo 10 de João, onde Jesus ele vai se apresentar como bom pastor. E o nosso texto áureo ele vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. E a nossa verdade prática, ela vai dizer: Jesus é o bom pastor, e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. E a palavra que eu gostaria de frisar aqui é a palavra igreja. E entenda aqui a igreja não como aquela congregação que você frequenta ali no seu bairro, na sua cidade, a congregação local que você pertence. Mas entenda aqui a igreja imaculada, universal, a igreja invisível, da qual pertence gente de toda tribo, raça, línguas e nações, pessoas que professam Jesus Cristo como seu Salvador, que tiveram realmente as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. As ovelhas que pertencem ao aprisco espiritual. É dessa igreja que está se tratando aqui. Pois de nada adianta fazermos parte de uma igreja local, do aprisco físico, se eu e você não pertencermos ao aprisco espiritual do bom pastor. Uma coisa é tão importante quanto a outra. E a palavra-chave da nossa lição é cuidado, que pode ter vários significados dependendo do contexto em que ela é utilizada. E aqui estão os principais: atenção, cautela, zelo, dedicação, responsabilidade e encargo. E desses significados nós podemos tirar aí a palavra zelo, dedicação, atenção, que é o que nós como ovelhas desfrutamos nas mãos do bom pastor, quando nós nos colocamos aos seus cuidados. E a perícope que foi retirada para ser utilizada como texto bíblico em classe é João capítulo 10, verso de 1 a 16. Façamos a leitura do texto bíblico. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E
Quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Bom, o pano de fundo do capítulo 10 são os acontecimentos que ocorreram no capítulo 9. Na verdade, se nós voltarmos um pouco antes, nós vamos ver que depois do episódio da mulher adúltera, Jesus ele continuou enfrentando os escribas e fariseus, os líderes religiosos cegos que não descansavam enquanto não tirassem Jesus de cena. Nós vamos ver no final do capítulo 8 que os escribas e fariseus eles vão pegar pedras para apedrejar Jesus, que vai passar por meio deles e vai retirar-se. E assim chegamos no capítulo 9, que é quando Jesus passando, vai ver ali um cego de nascença e vai curá-lo, o que vai causar mais alvoroço ainda da parte dos líderes religiosos, principalmente por ser um dia de sábado. E não somente isso, esses homens estão tão cheios de ciúmes e ódio contra a pessoa de Jesus que vão negligenciar milagres messiânicos. Milagres esses que expressam a natureza divina do Messias, confirmando assim a sua identidade e cumprindo profecias do Antigo Testamento. Profecias essas que eram bastante conhecidas, bem conhecidas, daqueles escribas e fariseus. Pois quando Jesus cura aquele cego de nascença, os escribas e fariseus eles resistem em acreditar e dar crédito ao milagre, do milagre a Jesus, justamente por se tratar de um milagre messiânico. Ou seja, de um milagre que somente o Messias poderia realizar. O próprio beneficiado, o próprio ex-cego, aquele que recebe a visão, ele mesmo vai dizer no versículo 32 do capítulo 9, que desde o princípio nunca se ouviu falar que alguém desse visão a um cego de nascença. E é por isso que aqueles líderes religiosos, eles vão ficar tão alvoroçados que vão indagar o moço como foi que ele foi curado e quem o curou. Depois vão indagar os pais do moço que
não vão querer entrar em detalhes e vão somente dizer, confirmar que ele era cego e pedir para que eles voltem e perguntem ao próprio filho como se deu a cura, né, porque ele já tinha a idade para dizer. Depois eles vão voltar novamente, indagar o moço, quem foi que o curou, como se deu, e o moço ali vai dizer a eles, olha, eu já falei para vocês como aconteceu. Vocês estão indagando um tanto, será que vocês querem ser discípulos de Jesus? Eu sei que foi um homem chamado Jesus, mas eu não sei quem é. E eles vão voltar e vão indagar o moço novamente, usando inclusive uma expressão idiomática, né? Dá glória a Deus, né? Uma expressão que significa fale a verdade em nome diante de Deus, como que tivessem querendo impelir que aquele rapaz ele voltasse atrás nas suas afirmações e negasse que havia sido curado da sua visão, né? Da sua cegueira. E eles vão dizer, olha, o homem que ele curou é um pecador. Aí ele vai dizer, olha, se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E ali naquele embate, naquelas indagações com aquele moço, o moço continuando a afirmar os fatos, né, que ele era cego e Jesus o curou, cuspido no barro, passado, feito lodo, passado nos seus olhos, havia mandado ele ir no tanque de Siloé, e quando ele lava ali os olhos, ele tem a sua visão, ele que havia nascido cego, passa agora a enxergar. O homem continua afirmando o milagre que realmente aconteceu, e aqueles homens excomungam e expulsam da sinagoga. Jesus, quando fica sabendo que ele é expulso, vai ao seu encontro, né? Quando encontra ele, o texto diz que Jesus, quando o encontra, fortalece a sua fé, perguntando, você crê no Filho de Deus? E ele pergunta para Jesus, quem ele é para que eu creia? Como quem diz, eu preciso vê-lo, eu não sei quem é, eu não vi, eu preciso vê-lo para que eu creia. E Jesus ali se revela, mostrando que quem o curou foi ele, e que ele era o Filho de Deus, e o homem se prostra ali e o adora. E Jesus então começa o seu discurso dizendo que veio ao mundo para juízo, para que aqueles que não viam passassem a ver, e aqueles que enxergavam passassem a não enxergar. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer ali é que ele iria, através dos milagres, peneirar os corações dos homens, das pessoas, separando aqueles que criam daqueles que o rejeitavam, que não criam. E assim, esse julgamento resultaria em cegos passando a ver, e aqueles que se julgavam bons das vistas, passando, na verdade, a ser cegos espirituais. E aí, alguns dos fariseus que vão ouvir esse discurso, incomodados, e se sentindo atingidos pelas palavras de Jesus, vão perguntar, então, nós somos cegos? Por acaso você está dizendo que nós somos cegos? E Jesus vai dizer, olha, se fossem cegos, não terias pecado. Mas como vocês dizem, não, nós somos bons das vistas, nós vemos. Eis aí o pecado de vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que eles eram tão convictos de que eram iluminados, de que eram guardiões da correta interpretação da lei, eram tão presunçosos que não conseguiam ver a enormidade de suas misérias e de seus pecados.
E assim adentramos no capítulo 10, né, do Evangelho de João, que por não haver nenhuma sentença de transição, né, como é costume, como nós encontramos do capítulo 5 para o capítulo 6, do capítulo 6 para o capítulo 7, tomando como exemplo, como algum tempo depois, depois dessas coisas, aqui entre o capítulo 9 e o capítulo 10, nós não encontramos essa sentença de transição, o que nos leva a crer que aqui é uma continuidade, essas palavras no capítulo 10 é uma continuidade daquilo que Jesus começou a falar aos fariseus ali no verso 41 do capítulo 9. E essas palavras aqui têm como base, toma como base as imagens do Antigo Testamento, onde Deus ele é retratado como pastor, de Israel. Israel é mostrado como o seu rebanho, e os líderes religiosos como opressores, infiéis e destruidores desse rebanho. Pois quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias passagens, principalmente nos Salmos, onde Deus ele é retratado como pastor, ele é apresentado, como pastor, e o povo de Israel como seu rebanho. Por exemplo, o Salmo 23, que é bastante conhecido, o Salmo 79, verso 13, o Salmo 80, verso 1. E um texto emblemático, podemos dizer assim, lá em Ezequiel, capítulo 34, que está ligado a essa passagem aqui, a esse texto de João 10. Ezequiel, capítulo 34, verso de 1 a 10, onde nós faremos menção apenas dos 5 primeiros versículos, só para ganharmos tempo. Que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pastos de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. É interessante que essa expressão, ai dos pastores de Israel, ali no verso 2, nos lembra os 8 ais que Jesus falou contra os escribas e fariseus que estavam conduzindo o povo judeu incorretamente. Bom, acerca de João 10 ser uma parábola ou não. A palavra grega que nós encontramos ali no verso 6 não é parabolé, é paroimia, que significa uma figura de linguagem ou um provérbio de estrada. A NVI traduz essa palavra como comparação, uma metáfora. Nós sabemos que uma parábola, normalmente, ela tem personagens, narrativas, um enredo bem definido, que não é o caso aqui do texto que nós encontramos em João 10. Aqui nós temos, na verdade, uma metáfora. Jesus usa uma metáfora, uma comparação. Jesus pega algo que era comum ali ao povo, que era familiar ao povo, no caso a atividade pastoril, para fazer uma comparação entre ele e os líderes religiosos de sua época. E é por isso que, para nós entendermos essa metáfora usada aqui por Jesus no capítulo 10, essa comparação, quando ele fala sobre ser o bom pastor, ser a porta das ovelhas, nós precisamos
nos remontar à atividade pastoril da Palestina dos tempos de Jesus, principalmente na região da Judéia, lugar de montanhas e vales, onde havia poucos lugares seguros e com pastos suficientes para as ovelhas. Bom, então o que é que acontecia? Durante o dia, os pastores levavam seus rebanhos para se alimentarem. E à noite, quando eles retornavam, eles precisavam abrigar essas ovelhas em um aprisco. Por exemplo, no inverno, era comum se ter um grande aprisco, onde vários pastores levavam seus rebanhos para ali abrigar. Normalmente esse aprisco tinha uma porta que era trancada e a chave era confiada ao porteiro. No dia seguinte, cada pastor vinha e chamava suas ovelhas e saía guiando elas para se alimentarem em pastos verdes e beberem águas em lugares tranquilos. Já no verão, cada pastor ficava com seu rebanho no campo e à noite recolhia-os em um pequeno aprisco, que traduzido para nós é curral. Esses apriscos eram normalmente construídos com pedras empilhadas. Eles empilhavam as pedras e no topo desse muro de pedras eles colocavam arbustos espinhosos para dificultar ou até mesmo impedir a passagem de lobos, de predadores, dependendo da região, até de leões. E esses apriscos só tinham uma única passagem. Era aquela passagem que era a entrada e saída do aprisco. E normalmente eles não tinham porta, no sentido de ter uma porta, digamos, de madeira ali, que você pudesse abrir e fechar. Não, era apenas uma passagem por onde as ovelhas entravam e saíam. Então, o próprio pastor se colocava ali para garantir a segurança das ovelhas. É por isso que Jesus ele diz que ele é a porta, no sentido de ser o único acesso por onde a ovelha entra para o aprisco e por onde também ela sai e, tendo ele como guia, encontra pastos verdejantes e águas tranquilas. Jesus Cristo ele usa dois aspectos dessa metáfora, dessa comparação, para afirmar a verdade sobre si mesmo. Ele usa a expressão grega egoimi 2 vezes, declarando-se no versículo 9 do capítulo 10 como a porta e no versículo 11 como o pastor, o bom pastor. E identificando-se dessa maneira, em termos de aplicação, Jesus está enfatizando o fato dele ser o único acesso, o único caminho, a única entrada para o aprisco da salvação. Jesus ele se coloca como o caminho exclusivo, a entrada exclusiva, mesmo porque ele não é uma porta, mas a porta da salvação. Bom, sobre o pastor, Jesus identifica-se 2 vezes como um bom pastor. E o termo grego aqui para a palavra bom é kalos, ou seja, Jesus ele é o hopoimen hokalos, o bom pastor. E esse termo grego para a palavra bom, kalos, ele carrega um sentido moral, pois é usado para descrever alguém ou algo bom, belo, auspicioso, nobre, virtuoso, saudável, competente, ou seja, algo moralmente bom. Características essas que nós encontramos num bom pastor. O bom pastor ele não está disposto a deixar que o inimigo, o predador, ele alcance seus objetivos sem impedimentos. E é por isso que ao defender o seu rebanho, o pastor ele defende as suas ovelhas necessariamente com a sua vida. Ele sofre a ira do lobo em prol da segurança
e do bem-estar de suas ovelhas. Ele sofre a ira do lobo para salvar um cordeiro ou uma ovelha. E era exatamente isso que estava acontecendo com Jesus. No intuito de resgatar e proteger as suas ovelhas que estavam ali dispersas, Jesus estava enfrentando a ira daqueles lobos devoradores, daqueles líderes religiosos, mercenários. E é por isso que Jesus ele diz que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Numa aplicação, Jesus sabia que após ele ser crucificado, muitos que ainda não criam nele passariam a crer, e assim fariam parte também do rebanho dos salvos. Bom, sobre quem é o ladrão, em João capítulo 10. Bom, Jesus ele faz a seguinte afirmação: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E olhando o contexto de João capítulo 10, não há dúvidas de que o ladrão aqui são aqueles líderes religiosos, os escribas e fariseus, que haviam chegado antes de Jesus, estavam dominando a nação em termos de liderança religiosa, levando cada vez mais aquelas pessoas para longe de Deus, pois a real preocupação deles era com o ouro e a prata que eram proporcionados pelas ofertas do povo. O ladrão de João 10:10 são aqueles que se opõem a Jesus Cristo, aqueles que muitas das vezes, através dos seus ensinos, negam Jesus como Messias, distorcem a verdade de Deus, levando aqueles que o seguem para destruição. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 15, diz que eles eram capazes de atravessar o mar e a terra e fazer um prosélito para depois tornar esse prosélito, esse convertido ao judaísmo, 2 vezes filhos do inferno, mais até do que eles. O ladrão, ele procura nos distanciar de Deus através do ensino que desconsidera Jesus como Cristo, como Messias. E se ele tiver êxito, ele vai roubar até mesmo aquilo que graciosamente recebemos de Deus. Pois ninguém pode ser salvo se não for por meio de Jesus Cristo, se não crer que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. Não podemos esquecer que falsos messias se apresentaram antes de Jesus, como por exemplo Teudas, que é mencionado por Gamaliel lá em Atos capítulo 5, versículo 36. E outras revoltas que foram registradas na história com dimensões messiânicas. O próprio Flávio Joséfo, que é um historiador importante, judeu, ele documentou vários messias que surgiram no tempo, no período em que ele viveu. Em contraste, nós temos Jesus, que afirma que veio para que aqueles que o seguem tenham vida, e vida com abundância. Quando Jesus fala de vida em abundância, ele não está meramente falando de uma longa existência terrena, de você ter uma longevidade na sua vida física. Não, é muito mais do que isso. É viver uma vida profunda, espiritual. É você desfrutar da vida eterna. E o que é a vida eterna? Jesus Cristo ele responde lá em João capítulo 17, versículo 3, quando ele diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como aquele que foi enviado por ele. Ou seja, a vida eterna consiste em você já ainda nessa vida, você desfrutar de um relacionamento com Jesus Cristo e com Deus Pai, desfrutando da sua graça e do seu amor, tendo os seus pecados perdoados e a presença do Espírito Santo na sua vida, que lhe assegura
paz, alegria e esperança, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Você tem a certeza de que sua vida está segura e que a salvação da sua alma, ela é certa. Lembre-se, a ovelha, ela pode até sentir a dor do machucado, a dor da ferida, mas ao mesmo tempo ela tem a tranquilidade, a paz de saber que está segura sob os cuidados do bom pastor. Sobre o porteiro, Jesus, na comparação que ele faz, ele não explica nada sobre a figura do porteiro. Há muitos debates aí, alguns teólogos dizem que o porteiro representa ali o Espírito Santo, que abre o coração do homem para que Cristo entre, mas é um pouco desconecto porque nós estamos falando que o porteiro ele tem a chave do aprisco, e o aprisco é o lugar onde as ovelhas estão seguras. Um pouco, ao meu ver, é um pouco desconecto. Ao meu ver, não tem muito sentido. Talvez uma posição mais coerente seria daqueles que defendem que o porteiro seria João Batista, que veio preparando o caminho para o Senhor, para que ele pudesse adentrar e ter acesso às suas ovelhas. Mas o fato é que, nessa metáfora, a figura do porteiro ela não é trabalhada pelo próprio Jesus. Então, aqui é só uma menção do que alguns falam sobre quem seria a figura do porteiro. Eu, na minha pequenez, na minha humilde opinião, eu entendo que Jesus, ele aqui, nessa metáfora, ele só quis apenas fazer a comparação dele como o bom pastor, como aquele que conduz as ovelhas para pastos verdejantes, para águas tranquilas, aquele que realmente está preocupado com o bem-estar das ovelhas, diferente com aqueles líderes religiosos da sua época que estavam apenas preocupados em cada vez mais manter o controle sobre o povo, para que este, por sua vez, continuasse a proporcionar toda a pompa religiosa, toda a luxúria que havia ali no templo. Bom, queridos, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que nós tenhamos contribuído aqui com algum subsídio para você que é professor de escola bíblica dominical. E se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos. E se você desejar, se inscreva no nosso canal. Tá bom? Que Deus continue abençoando a você, seu ministério e a sua família. E até a próxima lição.